Vamos iniciar o emprego do acento grave na tela. Crase. Em que consiste? Você tem a fusão da preposição a com o artigo a. Consequentemente, vem o a com acento cativo de crase. Se eu puser esse artigo no plural, eu teria, obviamente, as com acento cativo de crase. Mas também eu posso fundir a preposição a mais o a de aquela, vai dar aquela. Preposição a com a de aquele, a aquele. Preposição a com a de aquilo, a aquilo. Mas como compreender isso tão já conhecido? Isto é conhecido. Veja que você tem um a preposição e um a artigo. Você deve parar e observar quais são os termos sintáticos que, via regra geral, ou seja, condição comum, que você teria o uso de preposição. E os termos que eu estou escrevendo credenciam o emprego comum de preposição. Lembra que o contexto coletivo está para a objetividade? Pronto. A regra geral é para alcançar essa condição comum e coletiva. É comum você ter preposição em objeto indireto, em complemento nominal e em adjunto adverbial. Pois bem, olha o que eu vou pedir a você. Se dentro de uma oração eu encontrar um objeto indireto, eu encontrar um complemento nominal, ou encontrar um adjunto adverbial constituído pela preposição a, eu já tenho um a, eu já tenho uns 50% para usar o acento grave. E o outro a, o artigo mantém relação com o substantivo. Então, se artigo mantém relação com o substantivo, pense no núcleo de cada termo sintático acima. Objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Se esse núcleo for, veja só, constituído por uma palavra feminina e definida, você teria 25% para cada situação. Você usa o acento cativo de crase. Enfim, vamos resumir assim. Crase ocorre da fusão entre a preposição a e o artigo a. Logo, o acento grave surge de termos sintáticos que apresentam preposição. Assim sendo, quais os termos sintáticos que trazem preposição? E aí eu apresento, em vermelho, o objeto indireto, o complemento nominal e o adjunto adverbial. Portanto, use o acento grave apenas em adjunto adverbial, em complemento nominal e em objeto indireto, desde, claro, que os núcleos sejam palavras femininas e definidas, ou masculinas, quando precedidas do pronome demonstrativo aquele. Vamos a exemplos práticos. Os colegas foram à praia, às pressas, à vontade, às 8 horas. Veja, o verbo ir é intransitivo, mas libera a preposição a, para que você tenha o adjunto adverbial de lugar. Eu tenho, portanto, um adjunto adverbial que não nega o uso da preposição a, nem tampouco nega o uso de um artigo. Não há nenhum impedimento para o emprego do artigo. Então, via regra geral, você usa o acento cativo de crase. Quando eu parto para o segundo item, às pressas, eu me deparo com um adjunto adverbial que está constituído por 3 classes gramaticais. A primeira é a preposição.
a segunda é o artigo, a terceira é o substantivo. Você vai e diz, mas a preposição veio de onde? Cuidado que existem adjuntos adverbiais que a preposição nasce do próprio adjunto adverbial. A semelhança de, por exemplo, você ter uma expressão como, lembra? Comi à mesa. Não é isso? Você não pode deixar de empregar o acento grave. Ok? Você está dizendo que fez sua refeição próximo à mesa. Trata-se de um adjunto adverbial locativo ou de lugar e a preposição não surge de dependência de regência. Digamos que a preposição a nasce no próprio adjunto adverbial. Essa é a chamada preposição acidental. Conforme eu já encontrei em prova, marca a alternativa que apresente preposição acidental. É a preposição que não vem de dependência de regência. E, lendo Serafine, por exemplo, Serafine declara em sua obra Usos da Gramática que o advérbio ou surge de uma relação sintática ou surge de uma relação morfológica. E é nessa relação morfológica que, de fato, a preposição se dá numa condição como a que você está vendo, que é sem dependência de regência, preposição acidental. E o mesmo vai se dar com a vontade, com as 8 horas. Eu vou empregar acento indicativo de crase porque eu estou diante de adjuntos adverbiais, trazendo preposição, mais artigo. Ok? Segundo, a amiga Luciana, durante a reunião, os diretores fizeram alusão. Quem é o sujeito? Os diretores. Não é isso? Os diretores. Fizeram alusão. Alusão é verbo? Não. Alusão a alguém. Então, a amiga Luciana, veja que esse termo mantém relação com alusão. A preposição a, que vem de alusão, vai se encaixar no início do período. Você tem um complemento nominal. Complemento nominal constituído pela preposição a. Já tem os 50% para usar o acento grave, via regra geral. E como artigo, você tem o acento indicativo de crase. Obedeço às normas tradicionais. Obedecer é um verbo transitivo indireto que está a gerar o objeto indireto. O núcleo é normas. Bem, eu quero deixar claro com esses 3 exemplos na tela que adjunto adverbial, complemento nominal e complemento verbal indireto, ou seja, objeto indireto, na ordem que está aí, lembra a regra geral. Constituído por palavra feminina e trazendo preposição, o acento grave se faz presente. Já nesse item 4, irei a alguma praia, eu não tenho o emprego do acento indicativo de crase. Por que eu não tenho? Veja, irei a alguma praia. Embora o verbo seja intransitivo, ele libera a preposição a e gerou o adjunto adverbial de lugar. Não é isso? Mas eu tenho um adjunto adverbial de lugar constituído pela preposição a. Eu já tenho 50% para usar o acento indicativo de crase. Quem é o núcleo deste adjunto adverbial? Praia. O núcleo é feminino. Eu já tenho mais 25% para usar o acento grave. Bem, resta apenas agora 25%, é o percentual que resta. Restam 25%. E aí é que está. Lembra, o que é alguma? É um pronome. O pronome mantém relação com o nome. Isso lembra o quê? É o adjunto adnominal. Lembra? Adjunto adnominal é o termo que mantém relação com o substantivo. Bem,
Isso é um adjunto adnominal constituído por um pronome definido. Isso é um adjunto adnominal de indefinição. E é ele que, ao manter relação com o substantivo, torna o substantivo indefinido. Eu não posso, amigo online, eu não posso, amiga online, empregar acento grave quando eu estiver diante de termo indefinido. Como é que tem como casar uma preposição com um artigo definido se o substantivo que constitui o adjunto adverbial está indefinido? Então, é aqui que eu quero mostrar, no exemplo 4 e 5, que não podemos empregar acento grave se o quê? Se eu estiver diante de termo que indefinido. O mesmo ocorre no item 5. Agora é interessante que o candidato comece a se ater à identificação dos termos indefinidos. Por quê? É injustificável no item 5 um acento grave. Porque se eu tenho colinas, que é uma palavra feminina, no plural, e o a antes apenas no singular, é sinal que ele é só preposição. Porque se eu empregar um acento grave no item 5, eu estaria admitindo que, vamos lá, se eu fizer isso, estaria admitindo que eu tenho a preposição a mais o artigo a. Eu pergunto, que concordância nominal é essa, uma vez que o artigo não está concordando com o substantivo que vem logo após? É sinal de que não existe o quê? É sinal que não existe a condição do artigo. O artigo, ausentando-se, sai o acento grave, só fica a preposição. Mas tem a palavra barrocas. Sim, barrocas é um adjetivo. O termo está determinado, mas não está definido. Eu posso ter colinas barrocas, por exemplo, à minha esquerda e ter colinas barrocas à minha direita. E ao dizer para você que eu cheguei a colinas barrocas, você não saberia qual delas. Agora, se empregar no item 6 um mais, claro, preposição não se flexiona, é sinal que tem preposição e tem artigo. Agora, eu tenho que ajeitar a palavra cheguei, né? Cheguei às colinas barrocas. E olha que eu não estou saindo da regra geral. Eu estou diante de um adjunto adverbial de lugar, constituído por palavra feminina. E há artigo, então use o acento grave. Existe uma lembrança que eu sei que você tem na sua mente, que é com as palavras casa, Roma, terra e distância. Você vai empregar o acento indicativo de crase quando essas palavras estiverem determinadas. Eu diria assim para você: se as palavras estiverem determinadas, eu emprego o acento grave, mas também desde que haja antes preposição. Não adianta você dizer para mim, conheço a Roma de César. O determinante é o termo de César. Existe no item 7 e existe no que eu acabei de escrever. Mas no item 7, o verbo aludir é transitivo e indireto. Pede a preposição a. Então, a Roma de César exerce o valor de objeto indireto. Eu disse desde o início que o acento indicativo de crase ele vai se dar em complemento nominal, objeto indireto e adjunto adverbial. Tente olhar o assunto crase no plano sintático. Tente olhar o plano sintático. Eu tenho que ver se eu estou diante de um termo sintático que garante o emprego de preposição. E eu estou. Aludir a algo. Já tem a preposição, já tem o quê? No item 7, já tenho 50%. Agora, quem credencia o uso do artigo com essas palavras, casa, terra, Roma, distância, é o determinante. Agora, se eu digo, conheço a Roma de César, entenda,
Eu não posso cair no automatismo dizendo, a Roma está com determinante, eu uso o acento grave. Eu pergunto, e você encontrou uma preposição onde? Entendeu, amigo online? Uma vez que o verbo conhecer é transitivo o quê? Direto. E a Roma de César é objeto direto. Você não tem uso de quê? De preposição, não pode usar. Então, cuidado com casa, Roma, terra, distância. Porque se não houver preposição, mesmo com determinante, eu não tenho como empregar o acento grave. No item 8, a preposição existe, mas não existe o determinante para credenciar o artigo. Ok? Prefiro isto àquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Percebeu mesmo? Olha, a casa de Renata é bela. Sim, casa traz um determinante. Mas eu vou usar acento grave como? Não há preposição. Eu tenho um sujeito. Eu emprego acento grave em objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Ok? Se você disser para mim assim, o marinheiro desceu à terra, não vou usar acento grave. O marinheiro desceu à terra, a terra a qual Paulo aludiu. Como é que você vê isso? Deixa eu mostrar. Assim, ó. Ele desceu à terra a qual Paula aludiu. Se você comparar esse exemplo com esse aqui, ó, aludi a Roma de César. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Aludir é transitivo indireto. Então, o que segue à sua direita é o objeto indireto, com a preposição a. Já tem uns 50%. O determinante credencia o artigo. Está certo o acento grave. O determinante, ele pode ser entendido morfologicamente com valor de adjetivo, é uma locução adjetiva. E sintaticamente, ele é lido como adjunto adnominal. Ok? Adjunto adnominal. Se você olhar para o primeiro exemplo, ele desceu à terra. Terra exerce a função de núcleo do adjunto adverbial do lugar. É um termo que indica lugar. É o descer com a ideia de desembarcar, não é? Conforme popularmente se diz. Isso indica lugar. Bem, o acento grave ocorre em adjunto adverbial. Não é isso? Pois bem, já tem uns 50%. Mas terra tem que trazer um determinante, igual a Roma, igual a casa, né? Lembra? Igual a distância. Mas o determinante existe? Existe. Você faz, e onde é que está esse determinante? Determinante é esse termo que eu vou grifar na cor verde. Aí você diz, mas isso é o determinante, professor? Claro que é o determinante. Veja, o determinante tem o valor morfológico de quê? Olha o que eu fiz no segundo exemplo, de adjetivo. Não é? O determinante tem valor morfológico de adjetivo. E o determinante tem valor sintático de adjunto adverbial. Ué, esse qual não é pronome relativo no primeiro exemplo? Então você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Opa, então já está aparecendo o valor morfológico. Só que o termo é oracional, mas tem valor morfológico de adjetivo. Outro aspecto é que o determinante tem valor sintático de adjunto adnominal. E sabemos, pelo que nós já estudamos, que toda oração que tem pronome relativo, ela exerce o valor de adjunto adnominal. Entendeu? O determinante. É ele que está me dizendo que eu tenho que usar o artigo. Então, emprego o acento grave. Ok? Ótimo. Olha o item 9. Prefiro isto àquilo.
Qual é a condição? Não é preferir algo a algo? E então, isto é o objeto direto, a algo, A mais A de aquilo, emprega o acento grave. Então aqui você tem o objeto indireto. E vai receber, tranquilo, o acento indicativo de crase. Não é isso? Estou a analisar processos. Nunca empregue acento grave antes de verbo, nunca. Você vai e diz, mas por que, professor? Ora, eu não vou empregar o acento grave antes de verbo por uma razão muito simples. Se eu puser um acento grave antes de verbo, eu estou admitindo o quê? Eu estou admitindo um verbo com um artigo feminino antes. E ao usar o acento grave, eu teria a preposição com o artigo feminino como? Ao substantivar o verbo com o artigo, eu só citaria artigo masculino, o cantar, o sonhar, o analisar, o partir. Então nunca emprega acento grave antes de verbo, porque verbo não vai citar artigo feminino. Você pode ir por aí. A beleza a que me referi lembra quadros simbolistas. Qual é a oração que tem pronome relativo? Vamos pintá-la de amarelo? A que me referi. E então, vamos lá. Qual é a primeira oração? A beleza lembra quadros simbolistas. Então não vou empregar acento grave no início, porque é sujeito, não tem preposição nenhuma aí. E o que não é pronome relativo? É ou não é? O que é pronome relativo. Se é pronome relativo, então eu estou vendo que esse que representa quem? Representa a beleza. Pois bem, olha a regência, quem se refere a algo. O verbo referir-se é transitivo indireto, libera a preposição a. Essa preposição vai lá para frente, não vai? Não é assim o raciocínio? Quando ela vai aqui para frente, eu já encontrei a preposição do verbo referir-se. Mas e o artigo? Veja que o que está dentro do que é a beleza. O pronome relativo ao que tem um poder de quê? De reter o adjunto adnominal. O artigo está dentro, não sai, ficou só a preposição. Se eu substituir por a qual, eu vou usar o acento grave. Por quê? Porque o pronome relativo qual, dentro, iria estar a palavra beleza e o artigo fora. Ao receber a preposição, vai dar o acento grave. Então, o pronome relativo qual, ele externa o artigo. O pronome relativo que, ele retém o artigo. Nunca emprega acento grave antes de pronome relativo que, mesmo substituindo palavra feminina e, claro, tendo a preposição a antes. Já o pronome relativo qual, não, olha, as propostas às quais aspiro, eles não estão bem certos de que são benéficas. Vamos lá. Qual é a oração que tem o pronome relativo? Às quais aspiro. Temos ou não temos aspirar com a ideia de desejar? Temos. E então, ele é um verbo transitivo que, indireto, pede a preposição a. Esse a foi lá para frente. Ó, a mais as quais? Emprega o acento grave. Se você olhar sintaticamente, lembre que isso aqui é aí. É aspirar com a ideia de desejar, é VTI, libera a preposição a e é ela que foi empregada antes. É assim? A diretora a quem entreguei os projetos continua ansiosa por mudanças. Nunca empregue acento indicativo de crase antes do pronome relativo quem. Quem é indefinido. Não tem como empregar acento grave. Não é verdade? Então, demarque a oração que tem um pronome relativo. Olha eu fazendo. Leia sem ele. A diretora continua ansiosa por mudanças. E você tem, entreguei. Deixa eu numerar para você. Entreguei os projetos a alguém, que é a diretora.
Ah, professor, se eu usar o pronome relativo qual, terá acento grave, sem dúvida. Se substituirmos a quem por a qual, teria o acento indicativo de crase. Não é isso? Teríamos o acento indicativo de crase. A criança a cuja astúcia me referi está ali. Qual é a oração que tem pronome relativo? Acabei de pintar para você. Então a criança está ali. E a cuja astúcia me referi. Quem se refere a algo ou a alguém. Não é? Então, eu me referi, libera a preposição a. Ela foi lá para frente. A astúcia da criança. Cuidado. Quando você emprega o pronome relativo, cuja, não tem como empregar acento grave. Não tem como. Por quê? Porque sempre é indefinido. Não, não é por isso. O pronome aí indica posse, não é questão de indefinição. Em latim é o genitivo possessivo. A ideia é outra. O que existe aqui é a regra número 1. Lembra? Quais são os 3 critérios? Ao usar cujo, cujo não aceita artigo. E então? É o primeiro critério, tá vendo? Então, como é que eu vou usar acento grave se o termo não me dá a liberdade do uso de artigo? Então, nunca empregue acento grave antes do pronome relativo cujo, porque nunca vai existir o quê? Artigo. O a antes vai ser sempre preposição. Ok? Até o próximo bloco.